Em 1949, a União Soviética provou que possuía uma bomba atômica, assim como os Estados Unidos. As duas superpotências podiam se destruir. Todos os dias não trabalhávamos com a ideia de se ia acontecer, mas quando ia acontecer. Independentemente do que acontecesse, o governo precisaria funcionar. O presidente e os funcionários mais importantes tinham de ser protegidos. Existe uma rede de instalações secretas desse período nos Estados Unidos que só foi desativada recentemente. Nossos investigadores vão desvendar esses segredos e explorar o abrigo construído para o presidente Kennedy na ilha vizinha à sua mansão na Flórida. A instalação subterrânea de um hotel de onde o Congresso trabalharia em caso de guerra. E um prédio que permaneceu em alerta por 3 décadas e agora está congelado no tempo. Entre as décadas de 50 e 60, este era o equipamento de última geração. Eles entrarão em uma fortaleza capaz de sobreviver a um golpe direto de uma ogiva nuclear. Durante quase meio século, essas instalações mantiveram o estado de alerta. Este é o mundo perdido dos abrigos secretos americanos. O mundo perdido dos abrigos secretos americanos. Na década de 50, a expansão russa ameaçava uma guerra mundial. A ideia de um conflito nuclear era real e aterrorizante. Os militares americanos calcularam o provável efeito de um ataque aos Estados Unidos e se prepararam. Se uma bomba fosse lançada em Washington, centenas de milhares de pessoas morreriam imediatamente. A radiação letal se espalharia por centenas de quilômetros quadrados. Para se precaver, o governo começou a estocar comida e a construir abrigos para a população. Mas em um programa muito mais ambicioso e ultra-secreto, foi construída uma série de abrigos de onde o governo continuaria a operar caso a Terceira Guerra Mundial eclodisse. Nossos investigadores irão a essas instalações para desvendar seus segredos. Chris Carroll é engenheiro estrutural. Ele quer usar seus conhecimentos para entender a complexidade dessas construções ultra-secretas e descobrir como elas resistiriam a explosões nucleares. Ver a engenharia desta construção, das portas antibomba, a espessura das paredes, é incrível. Parece que descobri um segredo que não devia saber. Beverly Gage é professora em Yale e especialista em história americana do século XX. Ela quer descobrir qual era o papel dos abrigos durante a Guerra Fria. Ter a oportunidade de andar em um abrigo e sentir o que um congressista sentiria em 1962, no meio da crise dos mísseis cubanos, é mesmo uma experiência inacreditável. Presídio Lorton, a 30 quilômetros de Washington. Em 1959, o porão de um dos prédios foi transformado em um centro de operações ultra-secreto. A segurança de seus 12 mil quilômetros quadrados era a camuflagem perfeita para o trabalho. Toda a área foi abandonada em 2001. Quando o historiador Gary Powers pôde explorar a instalação, ele descobriu um abrigo da Guerra Fria vital para a nação. Esse abrigo seria usado em caso de um desastre natural ou nuclear em Washington e os funcionários seriam trazidos para cá, para um centro de comando, para garantir que as operações prosseguissem depois do desastre. Em caso de guerra, uma equipe de serviço de emergência iria para a instalação e de lá coordenaria os civis. Quando Gary e sua equipe entraram no porão, encontraram um lugar congelado no tempo. Quando entramos pela primeira vez nesse local, era como se eles tivessem saído no dia anterior. Havia poeira, mas havia copos de café nas mesas, mapas e manuais espalhados. Parecia que tinham se levantado, trancado a porta e saído. Beverly e Chris irão explorar esta instalação. Enquanto Chris examina como o abrigo foi construído, Beverly entra para descobrir sua finalidade. Logo se nota que não eram instalações luxuosas, mesmo quando estavam perfeitas.
Aqui no fundo temos uma sala grande, vazia e abandonada. Mas se pensarmos que 20 pessoas morariam aqui, talvez durante dias ou semanas, não é tanto espaço assim, embora seja maior aqui no fundo. Esta instalação com 4 salas tinha de comandar todos os serviços de emergência de uma cidade com 1 milhão de pessoas. Essas deviam ser as cabines telefônicas. As pessoas deviam sentar aqui e telefonar para os serviços de emergência que estão identificados com placas de polícia, bombeiro. Os artigos deixados para trás indicam que este local era destinado à sobrevivência básica imediata logo após um ataque. O que temos aqui são mesas viradas, armários. Alguns ainda estão com o logo da Defesa Civil. Aqui tem uma coisa que parece bem interessante. Temos biscoitos de sobrevivência da Defesa Civil. São bem simples. Farinha, açúcar, óleo vegetal e mais nada. Cada membro da equipe teria de viver com apenas 700 calorias por dia, o mínimo necessário para manter um indivíduo saudável o bastante para trabalhar. Do lado de fora, Chris Carroll quer saber por que o porão deste prédio em particular foi escolhido para ser um abrigo. Se olharmos em uma bússola, veremos que Washington fica a nordeste daqui em relação ao prédio. E provavelmente a explosão viria de Washington. Por estar de costas para Washington, o abrigo tinha uma proteção extra. Os 3 lados do prédio são cercados por terra, o que aumentava a resistência à pressão da explosão caso uma bomba nuclear atingisse Washington. A pressão da explosão que irradiaria de Washington seria absorvida pela colina que fica atrás do abrigo. A maior parte dos equipamentos originais ainda está no abrigo. Quando descobriu sua existência através de documentos recém-divulgados, Gary encontrou vários artefatos da Guerra Fria que removeu e preservou com a permissão do governo. Esta coleção nos leva de volta ao tempo da construção do abrigo. Queremos começar com algo bem simples. Aqui temos uma bicicleta da Defesa Civil que conseguimos salvar. Vamos levá-la para lá. Prontinho. Isso. E ela não é só para fazer exercícios? Não. A bicicleta original tinha uma hélice bem aqui que era ligada a um gerador. 2 pessoas se sentavam aqui e pedalavam. Isso durava 24 horas, provavelmente em turnos de 2 horas. Então eles usavam o gerador para fazer o ar circular pelo prédio. Washington dependeria de um equipamento básico como este em tempos de guerra. E aqui, Beverly, temos algo interessante. Um dos rádios Motorola original. Entre as décadas de 50 e 60, este era o equipamento de última geração. Bom, então este devia ser um dos equipamentos mais importantes do abrigo. Nada teria importância se não pudesse ser comunicado aos oficiais em terra. Exatamente. Cada um desses rádios estaria em um dos cubículos e seria usados pelo FBI, pela resgate, para se comunicarem com suas equipes em campo, fora do abrigo. Em algum momento, os ocupantes do abrigo teriam de determinar se era seguro sair. Aqui temos uma caixa de monitoramento de radiação da Defesa Civil. Aqui haveria equipamentos e outros objetos usados para monitorar a radiação depois que uma bomba nuclear explodisse na área. Haveria objetos como um dosímetro para monitorar os níveis de radiação externa para que as pessoas do abrigo soubessem se poderiam ou não sair depois de um ataque. E há panfletos também. Esse diz ataque nuclear e descreve a natureza da ameaça. Se os Estados Unidos forem atacados com armas nucleares, boa parte do país será coberta por uma precipitação radioativa letal. Examinando as evidências e explorando o local, nossos investigadores conseguiram imaginar como era o abrigo depois de pronto. O abrigo ficou escondido sob o presídio em estado de constante prontidão por 40 anos. Era dotado da mais moderna tecnologia em 1959, que rapidamente se tornou obsoleta. Mas o abrigo de Lorton só foi desativado em 2001.
Ali ocorreria a primeira resposta a uma catástrofe, mas havia planos para garantir a sobrevivência do governo a longo prazo. No mesmo ano em que o abrigo de Lorton foi criado, iniciou-se a construção de um complexo capaz de acomodar 1.200 pessoas. Em tempos de guerra, esta seria a sede do Congresso americano. Nossos investigadores vasculharam o país atrás de uma rede de abrigos ultra-secretos construída pelo governo americano durante a Guerra Fria. E chegaram a um hotel luxuoso que há 30 anos esconde um dos maiores e mais bem guardados segredos do país. Em 1955, o presidente Eisenhower determinou a construção de uma instalação para que o Congresso continuasse a atuar caso Washington fosse bombardeada. Foi decidido que seria construído um abrigo em White Sulphur Springs, em West Virgínia, embaixo do exclusivo resort Greenbrier, a 5 horas de Washington. O hotel era o favorito das estrelas de Hollywood e da realeza britânica. Mas o hotel também deveria estar preparado para assumir o lugar do Capitólio a qualquer momento e manter a máquina administrativa funcionando. Em 1959, um acordo foi feito com os proprietários do resort. O governo financiaria a construção de uma nova ala do hotel. E, ao mesmo tempo, construiria um abrigo em segredo. Em tempos de paz, parte da instalação seria acessível aos hóspedes, alheios ao propósito oculto das salas por onde andavam. Mas quando o alerta soasse, uma rede de portas seria fechada para criar um refúgio hermeticamente fechado. Bom, agora nós estamos indo para o que parece ser o fundo de um hotel. Nada de especial. Mas se repararem aqui, vão notar algumas coisas interessantes. Uma, esta dobradiça aqui. Outra, um espaço aberto na parede. Isso, na verdade, é uma parede falsa que cobre a porta antibomba. Para quem já sabe, é muito óbvio. Mas para quem não sabe, como poderia imaginar o que há aqui atrás? 25 toneladas de aço reforçado projetado para resistir a tudo, menos a um golpe direto. Por 30 anos, os hóspedes do hotel passaram por aqui sem suspeitar de nada. Aqui nós temos a porta contra a explosão que estava escondida por trás da parede falsa. Esta era uma das 3 portas contra a explosão que protegiam as entradas do abrigo. As outras 2 se abriam diretamente para o mundo exterior. Chris Carroll foi à entrada do túnel oeste. Quando a instalação funcionava, a entrada era camuflada como porta de serviço. Novamente, atrás da fachada, há uma porta enorme de aço reforçado. Esta é uma das principais entradas para o abrigo, que é protegida por uma porta contra a explosão de 25 toneladas, capaz de resistir à pressão de uma explosão nuclear a 30 quilômetros de distância. E notem que é difícil começar a movê-la, mas depois fica bem mais fácil. Esta porta anti-explosão está perfeitamente equilibrada em dobradiças de 1 tonelada cada, permitindo a fácil movimentação, e foi projetada para absorver a poderosa onda de choque causada pela bomba nuclear. Ela funciona como a porta de um cofre de banco, é feita de aço reforçado com concreto. No caso de uma explosão, a porta se dobraria e absorveria a onda de choque. Quando a onda passasse, ela retomaria seu formato. O abrigo só seria seguro se resistisse ao golpe inicial. O único modo de construir uma instalação deste tamanho e em segredo seria integrando seu design ao hotel. Este era o saguão do abrigo, camuflado como centro de exposições do hotel. Durante todos esses anos, centenas de pessoas participaram de conferências e exposições aqui. Nós estamos entrando no abrigo agora e a primeira coisa que sentimos é a forte rajada de ar. À medida que entramos, parece um prédio completamente diferente. As decorações sumiram, não há mais cores, não há mais carpetes. Este é um dos poucos lugares do abrigo ao qual o público teve acesso.
Quando recebiam um alerta de um ataque iminente, estes 1.500 metros quadrados eram isolados do hotel e transformados em local de trabalho para funcionários do Congresso. De acordo com o historiador do hotel, Bob Conte, permitir a entrada das pessoas nesta parte do abrigo era uma técnica proposital para desviar a atenção de seu verdadeiro propósito. Como construíram algo assim em segredo? Utilizando uma técnica chamada esconder à vista de todos, isto é, construir um abrigo subterrâneo, enquanto uma ala do hotel era construída na superfície. Assim construíram 2 prédios de uma vez, um visível e um oculto, e construíram a ala na superfície, a ala West Virginia, para criar uma explicação plausível para este projeto de construção de grande escala. A ala West Virginia e o abrigo abaixo dela levaram 2 anos e meio para serem construídos. O projeto custou 14 milhões de dólares. Em 1961, a ala construída dentro da colina acima do hotel principal recebia seus primeiros hóspedes. Os detalhes da construção do abrigo no subterrâneo ainda são confidenciais. Mas o engenheiro Chris Carroll vai tentar descobrir. O que vemos aqui é uma parede com aproximadamente 1,20 m de espessura. Um prédio comum de 2 andares teria paredes com 30 a 60 centímetros de espessura. E então podemos ver a magnitude dessa estrutura, como ela é incrível. Construir nesta escala, em segredo, foi um feito extraordinário. Para investigar o que viu em Greenbrier, Chris construiu um abrigo modelo em seu laboratório na Virgínia. Ele quer demonstrar como o concreto usado no abrigo foi reforçado para resistir à enorme pressão de uma explosão nuclear. Aqui construímos um abrigo em escala menor com 1,80 m de comprimento, 1,5 m de largura e 1,5 m de altura. Chris quer ver como o concreto reage quando exposto à pressão extrema. Se uma viga de concreto for dobrada assim, a parte de cima sofre compressão e a de baixo sofre tensão. Mas quando o concreto é dobrado assim, ele se quebra embaixo. Por causa disso, o concreto comum é frágil e inadequado para suportar uma explosão. Para mais força e durabilidade, os construtores reforçaram o concreto com barras de aço. Nós temos aqui um exemplo do aço reforçado que colocamos nas paredes e também no teto deste abrigo. Nos abrigos de verdade em todo o país foram usadas barras de metal deste tamanho, até maiores. Chris quer descobrir quanto concreto reforçado é necessário para proteger estruturas como o abrigo Greenbrier de um ataque nuclear. Normalmente, uma bomba atômica detonada a 30 quilômetros de distância daqui exerceria pressão sobre um lado do abrigo, não em cima, porque se isso acontecesse, ele seria destruído. Mas, para simular esse tipo de força, vamos pegar essa bola de demolição de 1.300 quilos e lançá-la sobre o topo do abrigo. A bola de demolição primeiro cai de uma altura de 15 centímetros sobre o teto de 12 centímetros de aço reforçado. Isto equivale à força de 1 quilo por centímetro quadrado. Seria como estar a 400 metros de uma bomba como a que caiu sobre Hiroshima. A estrutura resiste. Quebrou? Foi bem forte, né? Fez uma rachadura, mas não dá para ver. A bola agora é erguida a 30 centímetros para dobrar a pressão da explosão. Novamente, o abrigo resiste, mas por pouco. A força do impacto equivale a estar a 320 metros do ponto zero de Hiroshima. O concreto comum e quase todos os outros materiais de construção teriam esfarelado. Embora o abrigo tenha resistido, ele alcançou o que os engenheiros chamam de carga máxima. Como podem ver, há algumas rachaduras. Na verdade, há uma rachadura circular no topo, de um lado ao outro. Isso significa que sofreu tensões nos beirais, o que é comum em lajes e também no topo. Então, há rachaduras em todas as paredes. Se não tivéssemos colocado aço reforçado no abrigo, ele teria se quebrado em várias partes e em vários pontos. A simulação de Chris dá uma ideia da solidez das paredes do abrigo Greenbrier. A
Ainda bem, porque no ano em que o abrigo foi concluído, a União Soviética testou uma bomba pelo menos 3.000 vezes mais poderosa do que a que foi lançada em Hiroshima. Mesmo a 400 quilômetros de Washington, o provável centro da explosão, o abrigo Greenbrier teria de resistir a uma enorme pressão, como demonstraremos agora. 10.000 toneladas de terra foram escavadas para construir o abrigo de 2 andares a 220 metros de profundidade. Feito com aço reforçado, ele possuía 10.400 metros quadrados. Uma camada de terra de 15 metros de espessura separava o topo do abrigo do hotel. A seguir, investigamos como o abrigo foi equipado, ativado e mantido em segredo por mais de 3 décadas. Até que foi descoberto e inutilizado para sempre por um jornalista. Escondido sob os prédios do luxuoso resort Greenbrier, em West Virginia, nossos investigadores encontraram um abrigo de alta tecnologia. Construído há quase 5 décadas, sua missão, que dependia de sigilo total, era oferecer refúgio para o Congresso no caso de um ataque nuclear. Agora, eles querem saber como este abrigo foi equipado para proteger os líderes da nação em tempos de guerra e como um projeto desta escala foi mantido em segredo. Em 1972, o oficial da inteligência do exército Fritz Bugas foi enviado a Greenbrier. Com uma equipe de 12 homens, ele deveria manter o abrigo em estado de prontidão. Para todos os efeitos, ele era o engenheiro de TV do hotel, funcionário da empresa Forsyth Associados. Meu papel em Greenbrier como gerente da Forsyth Associados era assegurar que forneceríamos o suporte necessário de áudio e também de TV do hotel. Isso tomava cerca de 20% do meu tempo. O resto do tempo era usado metodicamente no abrigo. Nós cuidávamos para que tudo estivesse em estado operacional. Mediante uma ordem para evacuar o Congresso, Fritz e seus homens assumiram o controle do hotel. Os hóspedes descobririam que aquela era uma área restrita do governo e teriam de sair. O Congresso viria para o hotel, eles viriam para cá e desceriam aqui, provavelmente viriam pelo ar, ou de trem, ou através de um transporte terrestre, e eles iriam para o balcão de recepção do Greenbrier. Depois, cada uma das 1.100 pessoas vitais para o funcionamento do Congresso passaria por várias portas anti-explosão até chegar ao abrigo. Eles passariam por uma área de descontaminação e receberiam novas roupas. Por causa da precipitação radioativa, suas roupas seriam retiradas e destruídas. Chuveiros poderosos removeriam possíveis partículas radioativas. É tão apertado e limitado. Esta seria a primeira impressão que os congressistas teriam do abrigo. Assim que a última pessoa tivesse passado pelo processo, as portas anti-explosão seriam fechadas e eles ficariam isolados por 3 semanas. O engenheiro estrutural Chris Carroll se encontrou com o historiador Bob Conte. Ele vai mostrar os sistemas que forneceriam ar para mais de 1.000 pessoas. Para que isto era usado? Parece um local de manutenção comum. E é para parecer um local de manutenção comum, mas era por aqui que o ar entrava no abrigo. Essas aberturas captariam o ar, que seria levado desta estrutura para o abrigo a cerca de 90 metros. Eles estão conectados por um grande duto, um duto subterrâneo. Então quer dizer que este era o salva-vidas do abrigo. Exato. Sem isso, o abrigo não funcionaria. Para manter a salvo as pessoas em seu interior, o abrigo tinha de captar e filtrar 8.000 litros de ar por hora, 24 horas por dia, durante 3 semanas. As acomodações contrastavam fortemente com o luxuoso hotel na superfície. Todos teriam de dormir em 18 grandes dormitórios.
Imaginem fileiras e fileiras de beliches, como nos alojamentos de militares. Este é um armário que 2 pessoas teriam que compartilhar. E, de novo, não há muito espaço nem privacidade. Havia até uma lista de idade para designarmos uma cama em particular para um senador ou um congressista. A cama de baixo seria entregue ao mais velho e a de cima era entregue ao mais novo. Distribuímos as camas desse modo. Durante todo o tempo em que o abrigo permaneceu ativo, ele foi continuamente reabastecido. Sempre havia estoque para 3 semanas de combustível, de comida e de remédios. A ideia era que tudo aqui estivesse preparado para o que pudesse acontecer. Tudo tinha de estar pronto para ser usado, inclusive equipamentos médicos. Havia uma clínica com 12 leitos. Eles poderiam realizar cirurgias. Havia uma unidade odontológica e uma UTI. As pessoas poderiam se ferir quando viessem para cá ou chegar com doenças pré-existentes, então era preciso manter a farmácia abastecida. Tudo isso estava disponível e foi trocado e atualizado por 30 anos. Com as instituições fundamentais do Estado sob ameaça, a prioridade seria garantir a segurança e a ordem. O abrigo tinha seu próprio arsenal. A função do abrigo não era só manter a salvo seus ocupantes. Era preciso continuar a administrar o país. Quando o abrigo foi construído, havia um estúdio de comunicação moderno capaz de transmitir para o mundo todo. Pronunciamentos seriam feitos diante destes painéis pintados. De um lado, parece um completo absurdo. A ideia de que alguém ficaria aqui durante um holocausto ou um ataque nuclear a Washington. E na frente destes painéis pintados, sugerindo que não devíamos nos preocupar e que estaria tudo bem. Mas, por outro lado, faz certo sentido. Um ambiente como este pretendia promover um sentimento de tranquilidade, de normalidade. E era preciso conseguir comunicar isto ao mundo. A capacidade de enviar e receber mensagens era vital. Chris quer descobrir como os sinais de TV de um abrigo isolado seriam emitidos para o exterior. Onde exatamente estamos e para que essa instalação era usada? Estamos no topo da montanha Cates. O Greenbrier e a entrada do abrigo ficam cerca de 7, 8 quilômetros atrás de onde estamos. Existe um forte atrás de nós com uma torre de 30 metros e nessa torre tem aparelhos receptores de sinal. Este local retransmite micro-ondas. Essa torre era extremamente importante porque permitia a comunicação com o exterior quando nós estivéssemos completamente isolados. O abrigo Greenbrier esteve perto de ser ativado durante a crise dos mísseis em Cuba em 1962. As tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética pioraram e os americanos se prepararam. Pedi que as Forças Armadas se preparassem para qualquer eventualidade. A emergência passou e o Greenbrier não foi necessário. Mas nos 29 anos seguintes, o governo gastou milhões de dólares para manter esta instalação pronta para ser ativada. É mesmo impressionante entrar num abrigo e ver o nível de detalhes. E, por outro lado, pensar que tudo isto sucumbiu quando uma pessoa expôs o segredo. O esconderijo do Congresso Nacional. Em 1991, os atos de um homem tornaram Greenbrier obsoleto repentinamente. O jornalista Ted Gupp escreveu um artigo sobre o abrigo no Washington Post. Fritz Bugas ainda tem dificuldade de descrever o que sentiu. Foi devastador. Foi tremendamente prejudicado pelo artigo que foi publicado e isso significava que foi determinado, o Congresso considerou que essa instalação não era mais adequada para nenhum tipo de relocação. Quando a história foi divulgada, o governo não teve escolha a não ser desativar o abrigo. Todos os equipamentos foram retirados. Agora, quase 2 décadas depois, podemos recriar a aparência do abrigo em 1961.
O abrigo cobria 10.400 metros quadrados e estava equipado para qualquer eventualidade. Os suprimentos podiam alimentar 1.100 pessoas durante 60 dias. Havia 18 dormitórios, cada um abrigava 60 pessoas. A clínica podia tratar de emergências médicas simples a grandes cirurgias. E um moderno estúdio de comunicação permitia que as pessoas isoladas aqui se comunicassem com milhões de americanos. E o mais importante era que o Congresso continuaria a atuar mesmo em circunstâncias extremas. Este Congresso substituto foi construído como prova da convicção de que as consequências de um ataque poderiam ser enfrentadas, suportadas e superadas. Atualmente, este segredo é bem conhecido e o hotel continua a receber hóspedes. Grande parte do abrigo ainda está interditada, como na época da Guerra Fria, mas agora é usada para armazenamento de dados. A seguir, em uma ilha perto de Palm Beach, na Flórida, nossos investigadores exploram um abrigo feito especialmente para Kennedy, o refúgio secreto da família presidencial. Bem-vindo ao H2. Nossos investigadores exploram a rede de abrigos secretos construída nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Eles conheceram um local extraordinário, erguido para abrigar o Congresso em caso de guerra nuclear. Agora, o engenheiro estrutural Chris Carroll está em Palm Beach, na Flórida, para conhecer o abrigo construído para o presidente John Kennedy e sua família. Em 1961, embora as tensões aumentassem entre a Rússia e os Estados Unidos por causa de Cuba, Kennedy continuou a utilizar sua residência particular em Palm Beach, a apenas 480 quilômetros de Havana. O exército teve de construir um abrigo de emergência. Palm Beach ainda é uma área de lazer para os ricos e famosos. Chris se encontrou com um historiador local, John Grant, que afirma que o abrigo não foi construído só para agradar ao presidente, mas para manter a segurança nacional. Os Kennedy passavam muito tempo aqui ou era só uma casa de veraneio para passar as férias? Sim, eles passavam muito tempo aqui e Kennedy costumava chamá-la de Casa Branca de inverno. Ele vinha para cá regularmente nos fins de semana e para vários outros eventos. Ele trazia o Gabinete Nacional para cá e conversava com eles na mansão de seus pais. A localização escolhida para o abrigo foi a ilha desabitada de Peanut, de 350 mil metros quadrados. Ela ficava em frente à casa de Kennedy e já era propriedade do exército. Chris foi à ilha Peanut para explorar o abrigo. Esta carta enviada à Divisão de Construção da Marinha Americana é a única referência oficial ao projeto. Ela afirma que 10 homens construíram o abrigo em apenas uma semana. Dada sua importância, é uma estrutura bem modesta. Não é bem o que eu esperava para um abrigo presidencial perto do que o Congresso tinha em Greenbrier. Se compararmos as portas de lá de 25 toneladas, esta deve ter 45 quilos no máximo. Isto aqui parece uma entrada de ventilação. Caso houvesse um ataque nuclear, teriam que virar isto aqui, mas eu não estou conseguindo. A outra manivela deste lado, que está funcionando. Então nós viramos isto aqui e fechamos a porta. E fazendo isso, fechamos o abrigo hermeticamente para evitar que a contaminação entre aqui. Agora estou no túnel que leva ao abrigo. É basicamente um duto de aço ondulado. É um pouco claustrofóbico aqui. Os engenheiros estavam mais preocupados em assegurar a sobrevivência do que em proporcionar luxo. Aqui diz que é uma checagem de radiação. Por favor, lave-se antes de entrar. Eu presumo que este seja um chuveiro de descontaminação. Aqui temos o chuveiro e um ralo. Então eu teria que entrar nesta sala e aí fechar a porta. E aí depois eu me despiria e jogaria as roupas contaminadas nesta janela e depois eu tomaria um banho e receberia roupas limpas por esta janela aqui. Só então eu estaria descontaminado e poderia entrar no abrigo sem ameaçar quem estivesse lá dentro.
A área principal do abrigo consiste em apenas uma sala, já que não pretendia ser uma solução de longo prazo. Era apenas uma moradia temporária para abrigar a família presidencial americana. O procedimento, caso houvesse um ataque nuclear, o presidente Kennedy, sua família e sua equipe seriam trazidos para o abrigo. Para apenas uma pessoa, esta sala é bem espaçosa, mas com 30 pessoas aqui, ficaria bem apertado e claustrofóbico para todos. Caso a porta principal estivesse obstruída, havia uma saída de emergência. Esta deve ser a outra saída do abrigo. Esta rota foi fechada com concreto, mas ainda é visível. Na parte de trás do abrigo é possível entender que materiais e técnicas foram utilizados na construção. Para construir o abrigo, eles cavaram 5, 6 metros de profundidade e colocaram este duto de aço ondulado aqui. É um canal, como os que vemos atualmente. Eles colocaram o duto e depois retornaram e fecharam a parte de cima. Este abrigo nunca resistiria a um golpe direto, mas sua construção foi rápida e eficiente. A casa do presidente Kennedy fica do outro lado da ilha. Pode nos explicar como o presidente seria levado daqui para a Ilha Peanut? Sim, o presidente seria levado da mansão dele para as docas da Marinha de Pesca, se ele fosse de barco, caso o clima permitisse. Outro método de levá-lo para lá seria por helicóptero, e eu acho que este seria o método escolhido. O barco seria usado para sua equipe para chegar à Ilha Peanut e ao abrigo. O plano era que o presidente fizesse a viagem de sua casa ao abrigo em questão de minutos. Este local só ficou ativo por 4 anos. Com o assassinato de Kennedy em 1965, ele perdeu sua função. Depois de ficar vazio por mais de 3 décadas, hoje ele pode ser visitado com hora marcada. Agora podemos revelar como era o abrigo quando estava ativado. Com uma sala de apenas 74 metros quadrados, o abrigo extremamente simples equipado com aparelhos de comunicação era a única coisa que separaria o presidente da precipitação radioativa. Assim que a ameaça imediata passasse, a prioridade seria enviar o presidente para um navio de guerra ou um submarino, de onde ele poderia comandar a reação do país a um ataque. Anos depois, essa reação viria de um dos mais extraordinários abrigos da Guerra Fria. A seguir, investigamos uma instalação no Colorado capaz de resistir a um ataque direto de uma bomba nuclear. Bem-vindo ao Nossos investigadores estão explorando a rede de abrigos secretos construídos para proteger as autoridades americanas durante a Guerra Fria. A historiadora Beverly Gage visitou uma das maiores áreas naturais dos Estados Unidos, onde se esconde um abrigo super seguro construído a milhares de metros da superfície, capaz de sobreviver a um ataque nuclear. Ela conseguiu entrar em uma instalação militar sob a montanha Cheyenne, que atualmente não é operacional. Em 1961, em resposta à crescente ameaça soviética e ao custo de 140 milhões de dólares, foi concebido um plano para construir um abrigo ultra-secreto a poucos quilômetros de Colorado Springs. O objetivo era monitorar os céus em busca de mísseis balísticos próximos do espaço aéreo americano e criar um plano de defesa para impedir que acontecesse o impensável. O Major Tonville mostrará o complexo a Beverly. Estamos deixando a luz do sol para trás e entrando em um espaço escuro e fechado. O que nos cerca aqui? Esta entrada é o que chamamos de Portal Norte e vamos percorrer 500 metros até a porta anti-explosão. Há 730 metros de granito acima de nós até o topo da montanha. Esta proteção de granito foi crucial para o planejamento do abrigo. Ele é capaz de resistir a um ataque direto de uma bomba equivalente à que caiu em Hiroshima. A construção na montanha Cheyenne começou em 1961. Inúmeros túneis de acesso, cada um com 1,5 km, foram cavados no interior. Para
Para criar o abrigo, os engenheiros removeram milhões de toneladas de granito e escavaram câmaras de 18 mil metros quadrados e até 18 metros de altura. A entrada do complexo é protegida por uma série de portas anti-explosão de 25 toneladas. Elas foram fechadas em 11 de setembro, deixando o abrigo completamente isolado do mundo exterior. Para acrescentar força estrutural e compensar as toneladas de rochas que foram removidas, 113 mil parafusos medindo entre 2 e 10 metros de comprimento foram presos à rocha exposta em todo o local. 2 oficiais trabalham para garantir que os parafusos estejam bem presos. Atrás das portas anti-explosão, o abrigo com tecnologia para detecção de mísseis situa-se no vasto espaço escavado bem no centro da montanha. Eu estou bem no meio da montanha de granito e de um prédio que sobe, sobe e sobe. E eu me sinto bem pequena aqui embaixo. Na verdade, os prédios são totalmente separados da montanha. Eles estão lá dentro. Esta é a montanha, este é o granito e este é o prédio. Os dois não se encostam. Revelamos como os engenheiros projetaram o abrigo para que ficasse separado da rocha e só se conectasse na base. Assim, em caso de um ataque direto, o impacto das ondas de choque seria minimizado no abrigo. Outra medida também reduziria o efeito das ondas de choque. Estamos embaixo do prédio 1, embaixo da entrada principal do complexo. Há 15 prédios no complexo, todos construídos sobre essas molas. Cada uma pesa 450 quilos e 1.319 delas seguram os prédios. Sob explosão, as molas gigantes colocadas sob cada estrutura do abrigo permitiriam que os prédios se movessem independentemente, absorvendo as ondas de choque e sofrendo danos mínimos. Elas permitem que os prédios balancem em qualquer direção. Cada prédio tem sustentação independente, eles não se encostam nem encostam na montanha, são conectados por pontes de metal e passagens de vinil. Se um deles for destruído, não afetará as operações dos outros prédios. Todas essas inovações da engenharia, as molas, as portas anti-explosão, o abrigo dentro de uma montanha, visavam proteger o controle da missão. Depois de 3 ou 4 horas de espera e de várias checagens de segurança, finalmente chegamos a um lugar que poucas pessoas conhecem, a cabine de combate e centro de comando da montanha Cheyenne. Hoje, esta fortaleza só será usada em caso de emergência. Mas durante 40 anos, até 2006, ela abrigou o controle de missão do Comando de Defesa Aeroespacial norte-americano. Qualquer um que já ouviu as lendas sobre a montanha Cheyenne deve imaginar que as pessoas que trabalham aqui ficam sentadas com o dedo no botão nuclear. Não há botão nuclear aqui, é um mito popular. Nós recebemos e passamos informações que vão para as autoridades do Comando Nacional daqui e do Canadá, e então eles decidem quando atacar. Radares do mundo todo enviam dados sobre qualquer objeto em qualquer espaço aéreo. Os supercomputadores rastreiam e analisam tudo, desde um míssil balístico a uma aeronave não identificada. E no caso de uma crise, podem realizar missões enviando uma força de ataque defensiva. Os Estados Unidos e o Canadá têm 20 caças prontos para voar em missões do Comando de Defesa. Se houver uma invasão na nossa zona de defesa aérea, a ordem para enviar os caças será coordenada por aqui. A função do abrigo na montanha Cheyenne era garantir a soberania do espaço aéreo americano e deveria ser mantido operacional a todo custo. Agora podemos revelar a incrível engenharia por trás desta fortaleza e mostrar como ela foi construída para resistir ao ataque nuclear direto de uma ogiva equivalente à bomba de Hiroshima. Este é o exemplo máximo da tecnologia de um abrigo da Guerra Fria. E prova o que os Estados Unidos seriam capazes de fazer em nome da segurança nacional. A montanha Cheyenne, como vários outros abrigos espalhados pelos Estados Unidos, é fruto de um período sombrio do passado americano, quando a possibilidade de uma guerra nuclear era uma ameaça viva, real, e na qual milhares de pessoas pensavam todos os dias, planejando para enfrentar o inconcebível.
Vimos como os abrigos de todas as formas e tamanhos foram construídos nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Diante de um ataque nuclear, eles seriam a maior esperança do país. Produtos de grande engenhosidade e enormes projetos de construção mantidos em segredo por décadas. Era nesses lugares que a Terceira Guerra Mundial seria travada.